Eu sempre senti uma conexão e uma ligação muito forte com o povo cigano. A minha avó, ela começou a me ensinar a jogar cartas, ela jogava cartas para mim, só que teve um período que eu me afastei um pouco. E quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, aconteceu uma situação que fez eu me afastar um pouco desse lado da vida espiritual e tudo mais. Oi, gente, como vocês estão? Aqui é a Malu, da Jornada Cigana, e hoje eu resolvi que eu vou contar um pouco pra vocês da minha história, a minha história com o baralho cigano e como que eu cheguei até aqui, né? Tendo um perfil pra falar disso, né? Pra divulgar o meu trabalho. Espero que vocês gostem. Bom, a minha história, ela começa desde quando eu era bem pequena, bem criancinha, porque ela começa com a minha avó. Ela começa com a minha avó paterna, tá? Porque a minha avó paterna, ela era cartomante, então ela jogava carta, né? E ela fazia isso pra vida dela, era a profissão dela. Ela era cartomante, oraculista e ela sempre jogava para as pessoas. E desde criança eu acompanho isso. A minha avó, ela jogava muito em feiras, feiras místicas, esotéricas e tudo mais, né? Que tinham não só consulta de baralho, mas tinham danças ciganas, né? Dança do ventre, outros tipos de pessoas que trabalhavam com esse mundo esotérico. E eu sempre frequentei essas feiras, né? Então, desde quando eu era criança, eu aprendi a estar nesses ambientes e eu sempre gostei bastante de estar nesses ambientes, o que é bastante curioso, né? E não é curioso só por isso, porque eu gostava de estar lá mesmo sendo uma criança, mas é porque eu sempre senti uma conexão e uma ligação muito forte com o povo cigano, né? Então, conforme eu fui crescendo, a minha avó, ela começou a me ensinar. Ela começou a me ensinar a jogar cartas, ela jogava cartas pra mim, então ela jogava baralho pra mim, ela me auxiliava nas minhas questões, nos meus problemas e tudo mais. E ela depois começou a me ensinar. Começou a me ensinar a ler o baralho, começou a me ensinar a interpretar as cartas, né, as técnicas de leitura, tudo isso. E foi ela também que me deu o meu primeiro baralho, que é esse baralho aqui, que eu uso ele até hoje, né? Eu uso ele nos meus atendimentos porque é o meu baralho preferido, não só porque foi minha avó que me deu, mas também porque eu acho ele muito bonito. Eu gosto muito das cartas dele, então eu uso ele até hoje. Então, durante anos eu fui aprendendo com ela, estudando, né? Estudando o significado das cartas e tudo mais. Só que teve um período que eu me afastei um pouco, porque eu sempre fui muito intuitiva, sempre tive uma sensibilidade muito grande, né, mediúnica e tudo mais. E quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, aconteceu uma situação que fez eu me afastar um pouco desse lado da vida espiritual e tudo mais. E eu acabava associando uma coisa a outra, acabava associando as cartas a algo místico, então eu associava a espiritualidade, então eu me afastei dos estudos das cartas também. E fiquei afastada durante um bom tempo, né? Quando eu voltei a estudar as cartas, né, eu já tive que voltar a estudar por conta própria, né? Então eu relembrava os ensinamentos que eu tinha tido com a minha avó, eu tinha anotações daquela época, né? O meu conhecimento, ele não tinha sumido, então ele continuava dentro de mim e tudo mais, mas eu tive que voltar a estudar sozinha, porque a minha avó, ela estava doente, ela teve uma doença neurológica. Ela viveu durante muitos anos com essa doença, mas era uma doença que impedia ela, né? Então, ela já não era mais a mesma pessoa, digamos assim, né? Por conta das questões neurológicas mesmo que ela vivenciou. Então, eu tive que voltar a estudar sozinha e aos poucos eu fui voltando a estudar sozinha, voltei a ler os conteúdos que eu tinha da época que ela me ensinava. E depois eu, aos poucos, fui voltando, não só a jogar pra mim, mas a jogar pra outras pessoas também. Então eu fui voltando a jogar para as outras pessoas, né? E eu comecei jogando para amigos e os amigos foram me indicando para outros amigos. E assim foi até eu chegar até aqui, que eu resolvi fazer esse perfil para eu falar sobre baralho cigano, para eu divulgar o meu trabalho também, porque o meu intuito com esse trabalho com as cartas é poder auxiliar as pessoas que me procuram. Tem muita gente que me procura que está sofrendo por algum motivo, que tem alguma questão muito séria, que está indecisa em relação a alguma coisa, e as cartas, elas podem ajudar você,
né? Então, o meu intuito, ele é auxiliar quem me procura. As cartas, elas podem auxiliar não só na tomada de decisão, mas elas podem trazer insights diferentes daquilo que você já estava pensando ou acostumado a olhar. Ela faz você olhar de uma outra perspectiva e isso é muito bacana. Então, gente, essa foi a minha história com baralho cigano. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser marcar uma consulta comigo, é só entrar em contato. Um abraço para vocês e salve o povo cigano. Optcha!